Mais uma vez o governo Lula enfrenta frustração diante de um evento comemorativo que pretendia mobilizar multidões, mas teve baixa adesão popular. Esse esvaziamento revela um crescente distanciamento entre o governo e as reais demandas da população brasileira. E como se a crise de popularidade não bastasse, surge mais um escândalo de corrupção, desta vez envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Infelizmente para muitos brasileiros episódios como esse já se tornaram rotina. A corrupção entranhada nas estruturas do governo parece não dar trégua. Esse fiasco do 1º de maio petista é uma excelente oportunidade para a gente falar não só sobre o movimento sindical, mas também sobre a impopularidade do governo Lula e também sobre a fraude bilionária do INSS, que inclusive beneficiou o sindicato dirigido pelo irmão do Lula. Vamos começar então pela corrupção do Instituto Nacional do Seguro Social, famoso INSS. Ao contrário da narrativa repetida a exaustão pelas gargantas de aluguel na imprensa, não foi o governo quem tomou a iniciativa de investigar essa fraude bilionária. Quem denunciou publicamente o escândalo foi o jornalista Luiz Vassalo, em 27 de março de 2024, que inclusive relatou a relutância do governo em divulgar os dados solicitados. Segundo ele, o aumento injustificável do faturamento dessas associações, desses sindicatos, foi constatado pela Lei de Acesso à Informação, dados que o INSS, de início, se recusou a fornecer. Foram meses de recusa e de recursos. Bom, tem mais. Logo depois da publicação da denúncia no site Metrópolis, a Controladoria Geral da União enviou a seguinte mensagem ao jornalista, aspas, a partir da sua reportagem, abrimos uma investigação preliminar. Mas, pessoal, isso foi no começo de abril do ano passado. De lá para cá, bilhões de reais foram roubados de idosos vulneráveis, mostrando que as instituições, sob comando de Lula e seus apaniguados, foram, na verdade, omissas. Essas instituições foram, no mínimo, negligentes. Eles sabiam das dezenas e dezenas de milhares de processos judiciais contra o INSS, contra os sindicatos, contra as associações. Eles sabiam do desfalque bilionário nas contas públicas, mas eles sabiam que a imprensa sabia. E que, portanto, era impossível abafar o escândalo e não fazer nada. Por isso, ao invés de não fazerem nada, o governo Lula e seus indicados decidiram fazer muito pouco. E só agora, 1 ano e alguns bilhões de reais depois, tomaram a providência mais óbvia, que é afastar algum dos potenciais envolvidos. Mas, enfim, o ponto aqui é o seguinte, todo o mérito pela apuração, pela denúncia dessa fraude bilionária, pertence exclusivamente à imprensa. Assim como foi no caso do Mensalão, o primeiro de tantos escândalos de corrupção do lulopetismo. Agora, imaginem que decadente seria a participação presencial do Lula nesse 1º de maio. Um presidente com vasta experiência em escândalos de corrupção, que lidera um governo com menos de 30% de aprovação e que tem medo de afastar o seu ministro da Previdência, falando aí para uma plateia de sindicatos, de associações que potencialmente acabaram de roubar bilhões de reais de idosos vulneráveis. É óbvio que o Lula regou, porque o Lula é politicamente covarde. Ele terceiriza suas responsabilidades políticas, suas responsabilidades econômicas, suas responsabilidades penais, inclusive. Ano passado, quando o Lula e o PT e os sindicatos falaram aí para uma plateia vazia no Dia do Trabalho, essa foi a manchete do Estadão. Lula reclama de baixo público em ato do 1º de maio em São Paulo. Evento foi mal convocado. Mal convocado? Será que a militância não sabia que dia 1º de maio é dia de vestir vermelho e comer mortadela? Hein? Claro que sabia. Todo trabalhador sabe que tem festa sindical no 1º de maio e todo trabalhador faz questão de não ir, porque quem trabalha não se sente mais representado pelo PT, pela CUT, pelo peleguismo em geral. Houve um despertar político na sociedade brasileira produtiva. O trabalhador agora sabe que quem explora a sua força de trabalho não é o patrão, o capitalista malvadão. Quem explora o trabalhador brasileiro é o Estado, que, em média, fica com 40% da sua renda na forma de impostos e taxas. Ou seja, o trabalhador esclarecido sabe que ele trabalha até o dia 29 de maio só para pagar um governo atolado em corrupção, em privilégio e em esbanjamento.
E alguém acha, em sã consciência, que esse trabalhador, no seu feriado de 1º de maio, vai querer prestigiar um governo que acabou de assaltar os aposentados e aplaudir o Lula, estrela da Lava Jato, aplaudir o ministro da Fazenda, conhecido como Tachad, aplaudir a primeira-dama, apelidada de Esbanja? O melhor mesmo para o Lula, Basília, é botar a culpa nos companheiros do sindicato e faltar à sua própria festa esvaziada. E além disso, aproveitou o momento para falar sobre a situação de Bolsonaro, que vem sofrendo uma forte perseguição política. Mesmo estando com a saúde debilitada e internado em uma UTI, Alexandre de Moraes segue perseguindo Bolsonaro. A realização de uma live justifica intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro dentro de uma UTI? É óbvio que não. Olá, Basília, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes desrespeita a lei e ofende a dignidade humana com a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal. A legislação, como o doutor Zé Eduardo trouxe, é clara. Código de Processo, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto for grave o seu estado de saúde. Bom, então a questão aqui é simples. Será que o estado de saúde do senhor Jair Bolsonaro é grave? Vejamos. Idoso de 70 anos, que está internado em um leito de UTI, sendo alimentado por uma sonda nasogástrica, enquanto se recupera de uma cirurgia invasiva de 12 horas nas suas vísceras, em razão de problemas crônicos de saúde decorrentes de uma tentativa de assassinato a facadas. Olha, com todo respeito, Zé, na opinião de qualquer pessoa sensata, esse quadro evidencia que o paciente está doente e em estado grave, o que impossibilitaria a sua situação ou a sua intimação nos termos da lei. Mas além de vítima, de investigador, de acusador e de juiz do golpe de Estado imaginário, o senhor Alexandre de Moraes também reúne na sua pessoa mais uma atribuição nesse processo. Aparentemente, ele também é médico dos réus. Aliás, deve ser por isso que as pessoas chamam ele de doutor. O problema é que os diagnósticos médicos do doutor Alexandre de Moraes têm sido muito questionados. Vejam só essa manchete da CNN Brasil de novembro de 2023, aspas. Suspeito do 8 de janeiro, morto na Papuda. Ficou 80 dias preso depois de procuradoria pedir a sua soltura. A assessoria do STF diz que o ministro Alexandre de Moraes não vai se manifestar. Diz a reportagem dessa emissora, aspas, em laudo médico anexado ao qual a CNN teve acesso, a defesa alegava risco de morte pela imunodepressão e infecções por causa de caso agravado de Covid. Mas, aparentemente, o doutor Alexandre de Moraes discordou dos seus colegas médicos. Ele preferiu contrariar a procuradoria e manter o suspeito preso sem julgamento até a sua anunciada morte, em decorrência, vejam só, de um mal súbito. Segue aqui a matéria desta CNN. Aspas. Fontes do Ministério Público avaliam a demora como gravíssima devido à privação de liberdade agravada pelas condições de saúde do acusado. Fecha aspas. Fecha aspas e vamos abrir um parênteses aqui. Toda a nossa solidariedade aos amigos, aos familiares do senhor Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que teve a infelicidade de ser paciente do doutor Alexandre de Moraes. Pelo menos dessa vez, no caso do Bolsonaro, o médico do STF não tomou decisões fatais, apenas decisões ilegais e desumanas. O doutor Alexandre de Moraes assistiu a uma live do Bolsonaro e decidiu, com todo o seu vasto conhecimento em medicina, que o paciente Jair Bolsonaro, embora estivesse internado em uma UTI, em recuperação cirúrgica, sem poder se alimentar e com sondas pelo corpo, ele não estava em estado grave de saúde. Ah, não, imagina. E quem sou eu para divergir do esculápio do STF? Mas o boletim hospitalar de hoje contraria as conclusões do Dr. Moraes e do Dr. Zé Eduardo. Manchete aqui do site noticioso UOL. Aspas, Bolsonaro apresenta piora clínica e aumento da pressão, diz boletim médico. Ex-presidente está na UTI sem previsão de alta e tem recomendação para não receber visitas. Continua em jejum oral e com nutrição parental exclusiva, ou seja, por sondas. E esse último trecho me preocupa sobremaneira. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Olha, eu recomendo que a defesa do senhor Jair Bolsonaro não divulgue vídeos do ex-presidente respirando, muito menos se movimentando.
se não é capaz do doutor Alexandre de Moraes, o médico do STF, determinar a sua condução coercitiva ou alguma outra arbitrariedade qualquer. E eu vou repetir a lei para que não reste dúvidas. Código de Processo Civil, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto grave o seu estado de saúde. Ou seja, Basília, além de desumana, a ordem de citar, de intimar o Bolsonaro na UTI é flagrantemente ilegal. Afinal, não é à toa que nós estamos debatendo isso. E esse abuso de poder só reforça a injustiça monstruosa desse processo e a necessidade urgente de anistia aos perseguidos políticos do 8 de janeiro. E aí, pessoal, o que haverá nos próximos capítulos dessa história? O governo Lula será investigado pela fraude do INSS? Haverá alguma prisão nesse governo como em outros mandatos? Coppola corre riscos de perseguição por suas falas? Iremos continuar de olho e expondo o que acontece no cenário político brasileiro. Siga, comente e compartilhe.